Tem alguém aqui com você agora. Não eu. Você. Aquele que acordou hoje com o coração apertado. Mas digitou "tô bem" no grupo da família, com um sorriso forçado até no emoji. Aquele que fez tudo certo, de novo. Mas, no silêncio do banho, ouviu uma pergunta sussurrar. Será que isso é tudo? E se eu te disser que você não está falhando? Que não é falta de disciplina. Não é falta de propósito. Não é preguiça. Não é imaturidade. É só que você está operando em modo piloto automático. E não, isso não é defeito. É uma genialidade evolutiva. Seu cérebro criou esse sistema para te proteger. Só que, com o tempo, ele confundiu proteção com prisão. Hoje, a gente vai desmontar isso. Não com teoria. Com reconhecimento. Porque quando você entende como o piloto automático funciona, você para de se culpar. E começa a se reconquistar. E aí? Você tem coragem de descobrir quem está no comando da sua vida. Você já dirigiu 40 minutos. E, de repente, percebeu que não lembra de nenhum semáforo? Seu corpo freava, virava, acelerava. Mas sua mente estava planejando o jantar, ou revivendo aquela discussão da manhã. Isso não é falta de foco. É eficiência cerebral. Seu cérebro, especialmente o sistema límbico e os gânglios basais, automatizou rotinas para poupar energia, porque, antigamente, cada decisão podia custar sua vida. Estudos de neurociência, como os de Daniel Kahneman em Thinking, Fast and Slow, mostram que 40% a 50% das nossas ações diárias são hábitos inconscientes. E isso inclui reações emocionais. Dizer tudo bem quando você está despedaçado. Evitar conflito mesmo sabendo que está sendo injusto com você mesmo. Isso não é fraqueza. É um algoritmo antigo rodando em background, gravado na infância, na escola, nos relacionamentos onde a segurança valia mais que a verdade. Então, antes de julgar seu piloto automático, agradeça a ele. Ele te manteve vivo. Mas agora que você não está mais fugindo de leões, mas de sentimentos, ele virou um guardião zeloso demais, segurando você fora da sua própria vida. Quando criança, você não escolheu seus primeiros programas, você sobreviveu a eles. Se chorar trazia rejeição, seu cérebro gravou. Emoção igual perigo. Se só recebia atenção quando ajudava os outros, ele instalou. Valor igual utilidade. Esses não são traumas no sentido dramático. São contratos tácitos que você assinou para manter o vínculo, mesmo que o preço tenha sido o apagamento de si mesmo. Neurocientistas chamam isso de internalização relacional. O cérebro espelha as expectativas do ambiente e as transforma em regras de operação. Um estudo do Center for Compassion and Altruism Research descobriu que 78% das crenças limitantes sobre merecimento foram formadas antes dos 9 anos. E persistem porque funcionam. Funcionam para evitar conflito. Funcionam para manter a paz. Só que, com o tempo, essa paz vira prisão silenciosa. E aqui está o detalhe mais sutil. Você não obedece seu piloto só por medo, mas por lealdade. Lealdade àquela versão de você que jurou. Se eu for bom o suficiente, eles vão me amar. Se eu não der trabalho, talvez me deixem ficar. É amor disfarçado de submissão. E é por isso que soltar esse modo requer mais que insight. Requer perdão. Você já disse tudo bem. E sentiu o peito apertar no mesmo instante. Já concordou com algo. E notou que sua mandíbula travou, os ombros subiram, a respiração encolheu? Isso não é coincidência. É seu corpo, o único sistema que nunca mente, tentando te avisar. Alguém está no comando aqui, e não é você. A neurociência confirma. A resposta fisiológica precede a cognitiva em até 0,3 segundos, segundo Damasio, em O Erro de Descartes. Ou seja, seu estômago embrulha antes de você pensar "essa pessoa me deixa inseguro". Sua garganta fecha antes de racionalizar "é só ansiedade". Seu corpo é o primeiro detector de desalinhamento, e o piloto automático depende da sua distração para continuar no volante. Então aqui vai um protocolo real, simples, prático e testado no dia a dia, que uso com meus alunos. Pare. Respire fundo. Pergunte: o que meu corpo está dizendo agora? Não procure uma frase pronta. Espere uma sensação: peso, calor, frio, aperto, leveza. Se a resposta vier como um sopro, um espasmo,
Um alívio súbito. É você. Se vier como um discurso, você não pode reclamar, isso é besteira. É o piloto. E isso abre uma pergunta silenciosa, a que muita gente evita. Se eu parar de obedecer ao piloto, quem vai cuidar de mim? Tem um momento, lá na infância, em que seu piloto automático literalmente te manteve seguro. Talvez fosse aquela vez em que engoliu o choro para não irritar alguém instável. Ou quando riu da piada sem graça para não virar alvo. Ou quando se tornou responsável para segurar a casa desmoronando. Naquele contexto, ele não te traiu. Ele te escolheu para sobreviver. Psicólogos chamam isso de adaptação necessária. Um estudo da American Psychological Association mostra que crianças em ambientes imprevisíveis desenvolvem hipervigilância emocional com até 5 vezes mais intensidade, não como defeito, mas como tecnologia de sobrevivência. Seu piloto aprendeu a ler microexpressões, antecipar mudanças de humor, calar desejos. Não por fraqueza, por uma lealdade feroz à sua própria continuidade. Então, antes de tentar desinstalá-lo, faça algo radical. Agradeça. Diga em voz baixa: obrigado por me carregar até aqui. Eu vi o que você fez por mim. Porque só quando você reconhece a intenção por trás do padrão, proteção, é que ele para de lutar contra você. E começa a liberar o controle. Você já reparou que, em certos momentos, uma música antiga, o cheiro de chuva no quintal, uma criança rindo sem filtro, você some por 2 segundos. Não no sentido de desatenção, mas de presença plena. É como se uma porta se abrisse, e alguém mais antigo, mais leve dissesse: oi, eu ainda tô aqui. Esse não é o eu ideal. É o eu pré-condicionado. Aquele que existia antes de aprender que precisava se dobrar para caber. Neurocientificamente, chamamos isso de modo exploratório, ativado quando nos sentimos seguros, curiosos, livres de julgamento. Um estudo da University of California mostrou que, mesmo em adultos com alta autocrítica, apenas 90 segundos de silêncio intencional ativam regiões do córtex pré-frontal ligadas à autenticidade e empatia consigo mesmo. Então experimente isso agora, não depois, agora. Feche os olhos, ou baixe o olhar. Coloque a mão no peito. Pergunte, bem devagar: o que você quer me mostrar, que eu venho ignorando? E espere. Não responda. Só segure o espaço, como quem segura a mão de alguém que estava perdido e acabou de ser encontrado. Porque aí você percebe. Você não precisa construir um novo eu. Você só precisa parar de atrapalhar o que já está vivo dentro de você. Escuta. Você não precisa mudar para ser digno de si mesmo. Você só precisa parar de adiar o encontro com quem já está aí, quieto, mas inteiro. Hoje, você entendeu que o piloto automático não é inimigo, é um guardião cansado. Seu corpo é um mapa, não um problema. E aquela voz que você ouve no banho, no silêncio, na madrugada, não é dúvida, é convite. Então, aqui vai o seu desafio, não para a semana que vem, para hoje. Antes de dormir, faça só isso. Põe a mão no peito, respira fundo e diz em voz baixa: eu tô voltando. Me espera mais um pouco. Não precisa resolver nada. Só reconhecer: você está em processo de retorno. E se esta jornada fez sentido para você? Se, por um segundo, você sentiu: é isso. É disso que eu preciso lembrar. Então não deixe esse vídeo ser só mais um conteúdo que passou. Inscreva-se. Ative o sininho. Porque amanhã, vamos mais fundo. Vou te mostrar os 3 pilotos automáticos mais comuns. E um teste prático para você descobrir qual está no comando da sua vida agora. Isso aqui não é sobre se tornar perfeito. É sobre parar de se trair. E eu fico profundamente honrado em caminhar com você. Não como guru, não como especialista, mas como alguém que também escolheu, um dia, acender a luz no quarto escuro e dar um passo ao lado do móvel que sempre esbarrou. Você já está no caminho. Eu só tô aqui para lembrar. Você não está quebrado. Você está acordando.